Hoje, 24 de junho, os católicos celebram a vida e história de um dos santos mais importantes da Igreja, São João Batista. Conhecido popularmente nas festas juninas, o santo é considerado o mais próximo a Jesus. Além de ser primo, também foi o responsável pelo batismo de Cristo no Rio Jordão. João Batista foi uma figura ilustre do início da Igreja Cristã, narrado nos Evangelhos de uma maneira especial a sua vida, desde a sua concepção e o seu nascimento. João Batista ele foi importante porque faz, de alguma maneira, a transição entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. O próprio Jesus se refere a isso, dizendo, quando faz uma alusão, dizendo tudo, então, a lei e os profetas até João Batista. Então a gente vê assim a figura de João Batista como um divisor de águas, né, dentro da tradição bíblica. Ele foi importante, sim, pela sua função, pela sua missão, que era a de anunciar a vinda do Salvador, do Messias, do Cristo esperado pelos judeus. E, de fato, foi essa a sua missão, e assim é que ele apontou, então, conforme a descrição do Evangelho de São João, ele aponta para Jesus e diz: este é o Cordeiro de Deus. A sua missão, então, é uma missão de preparação. Ele é chamado assim precursor, né? Precursor do Senhor, ou seja, ele faz o curso, faz o caminho antes, né? Então ele vai abrindo as portas e anunciando essa realidade nova. Por isso, transição, então, entre o antigo e o novo, né? Ele vai apontando o novo. E quem é o novo? O Cristo. Então, por isso tem toda essa carga, né, de teologia, até, digamos assim, na pessoa de João Batista. No Antigo Testamento, nós vemos que a profecia que encerra o Antigo Testamento, o profeta Malaquias, ele vai dizer, ele vai anunciar a volta de Elias. Então se tinha essa expectativa pela volta de um profeta que seria o precursor do dia do Senhor. Assim que a gente vê as últimas linhas do profeta Malaquias, a última profecia, digamos assim, o último livro do Antigo Testamento. E quem é esse Elias, né, anunciado, né, pelo profeta Malaquias? O próprio Jesus vai dizer: Elias já veio. Quem é Elias? É a pessoa de João Batista. Então tem toda uma simbologia aqui daquele que vem para apontar uma realidade nova. E o próprio nascimento de São João Batista, se a gente for ler as páginas, primeiras linhas aí do Evangelho segundo São Lucas, a gente vai perceber que tem todo um aspecto milagroso aí no nascimento dessa criança, né? O anúncio do anjo, o pai que não acredita plenamente fica mudo por um tempo até o nascimento da criança. E essa mudez do pai de João Batista, Zacarias, tem também o seu sinal, o seu significado, apontando assim justamente para esse silêncio, né, um período de silêncio na história em relação às profecias. Ou seja, tem um período que não temos profetas, não tem gente que fala, não tem gente que anuncia. E aí, de repente, quando nasce São João Batista, quando vão impor-lhe o nome, queriam colocar o nome do pai, né, porque era a tradição judaica, colocar o nome do pai, e a mãe diz: não, o seu nome não vai ser Zacarias como pai, seu nome vai ser João. Então a partir desse momento, o pai escreve, porque era mudo, escreve numa tabuinha: seu nome será João, e assim se abre a sua boca para dizer: agora volta a profecia, agora volta a palavra, é anunciado o novo, e a palavra de João aponta sempre para Jesus. Um pouco assim da importância desse personagem para a igreja cristã. Ele também foi o responsável pelo batismo de Jesus. Por que ele foi o escolhido? Então, João Batista, ele era um penitente, né, uma pessoa austera, né, no seu modo de viver, e o seu próprio modo de viver era um testemunho para os demais. Então atraiu muita gente, né? E na sua prática de pregação ele tinha esse ritual, um ritual de ablução ou de mergulho, né, no qual as pessoas vinham até ele
e ele então mergulhava essas pessoas, fazia esse batismo, o batismo de João, como um sinal de penitência, ou seja, um sinal de que a pessoa se emendava das suas más ações e queria fazer um caminho então junto de Deus, um caminho de acordo com a lei de Deus, né? Nesse percurso, então, nesse processo, nós temos Jesus que se apresenta a João Batista, né? Mostrando também essa disposição, então, né? Junto com o seu povo, né? Essa disposição de também trilhar o caminho, o mandamento da lei de Deus. E a cena do batismo de Jesus ela é emblemática, né, no início do Evangelho. Por quê? Porque João, no primeiro momento, ele recua, ele diz, mas eu não sou digno, és tu que deves batizar-me, não? Mas, enfim, realizando o ritual, nós vemos aí uma manifestação especial, a manifestação do Pai e do Espírito Santo, ou seja, Pai, Filho e Espírito Santo, que comprovam, então, a identidade, né, de Jesus. E assim nós vemos, então, a importância de João Batista, como aquele que batiza Jesus. E assim dá início, digamos, ao ministério de Jesus, a sua ação, a partir do batismo, que nós temos, então, Jesus pregando o reino de Deus. E durante seu ministério, enquanto profeta, quais foram as principais missões do santo? João Batista é aquele que pregava a conversão. Se a gente for olhar nos evangelhos, a sua mensagem inicial qual é? Convertei-vos e crede no evangelho. Uma coisa que parece muito simples, né? Essa é a palavra de João Batista, um anúncio de conversão. Nesse seu anúncio, ele também teve embates, né, com autoridades, especialmente nós vemos o rei Herodes, porque esse seu anúncio de conversão era um anúncio incisivo, né, corajoso, uma pessoa que, dá para dizer assim, não media palavras, né, não tinha meios termos, né, com relação à seriedade, né, do segmento, né, da proposta de Deus. Nesses embates, então, ele denunciava também situações de opressão, situações de injustiça, e por isso, então, a sua palavra vai adquirindo cada vez mais peso, né, junto com o povo. E tanto que a consequência, né, desse seu anúncio profético foi o seu martírio, né, no final da sua caminhada. No Brasil, São João é conhecido tradicionalmente nas festas juninas. Existe uma explicação para isso? Sim, nós temos aí no calendário da igreja, no mês de junho, santos importantes que são celebrados, né? Há pouco nós celebramos Santo Antônio, dia 13, hoje, dia 24, dia de São João, e no dia 29 nós temos os dois apóstolos, Pedro e Paulo. Então, esses, por coincidir no mesmo mês, santos de grande porte, digamos assim, por início da igreja, e também Santo Antônio na Idade Média. Então, nós temos essa tradição popular, né, de realizar as festas. São festas que têm a sua origem aí já desde a colonização portuguesa, mas que foram se acentuando, né, e uma característica especial, eu acredito que das festas juninas, especialmente de São João, né, é a fogueira que é acesa, né, nessa noite. A fogueira talvez como um sinal, o sinal do próprio nascimento, né, do santo. Você sabe que antigamente, para se comunicar, então as pessoas se utilizavam de meios mais rudimentares, digamos assim, né? Então, ao anúncio da criança, ao nascimento da criança, se anunciava então com a fogueira. Por isso a fogueira de São João. Depois tem também uma ligação com a luz, né? Justamente porque a palavra do pai de São João Batista, depois do seu nascimento, é essa. Ele vai preparando o caminho para aquele que é a luz das nações, né? O sol que nasce do alto, que nos vem visitar, né? Assim que se expressa o pai de João Batista. Então tem toda essa simbologia também da luz ligada às fogueiras. E todas as tradições aí das festas populares que a gente tem. Por quê? Porque São João Batista é um santo muito amado. Diversas comunidades do Brasil têm o tem como santo patrono principal. Então, no Brasil, essa tradição é muito forte. Também é o único santo que a igreja celebra a vida e morte. Exato. Normalmente, o dia de um santo, o que é? É o dia que ele morre.
né? Por quê? Porque se considera que a morte é o verdadeiro nascimento, né? O nascimento para a vida, para a vida de Deus. Mas, especialmente São João Batista, na igreja, além de se celebrar a sua morte, o seu martírio, no mês de agosto, nós celebramos também o nascimento carnal, digamos assim, né? O seu Natal. Assim como celebramos o nascimento de Cristo e assim como celebramos também o nascimento da Virgem Maria. Por quê? Porque João Batista é uma figura que está intimamente ligada ao ministério terreno de Jesus, né? Ele é imediatamente ligado, né, a Jesus na sua missão e no seu anúncio. Por isso, então, se celebra tanto o seu nascimento como a sua morte. E a Igreja Católica aqui de Itiquira deve celebrar de alguma forma este ano? Nós não vamos ter celebrações públicas, porque devido à situação atual, estamos celebrando com o nosso povo através das redes sociais. Então já tivemos agora de manhã a oração da manhã e vamos ter no final da tarde a oração da tarde também, a liturgia das horas, que a gente chama assim, a liturgia que celebra então a cada momento do dia, né? E nós temos então a oração da manhã e a oração da tarde celebrando a solenidade de São João Batista. E para a gente encerrar, que ensinamentos da história e vida de São João Batista deixa para a gente? João Batista é um mártir da verdade, ou seja, ele morreu por anunciar a verdade. Toda a sua vida foi uma busca incessante da verdade, e ele anuncia essa verdade apontando para o Cristo. Eu acredito que a mensagem principal, né, nessa festa é justamente essa, e eu diria até independentemente da fé que professamos, ou mesmo que não, algumas pessoas que não professam nenhuma fé, mas a busca da verdade, uma pessoa que lutou pela verdade, que anunciou a verdade a todo momento e que não vacilou diante das ameaças em virtude dessa busca, né, pela verdade. Uma pessoa que é digna de ser imitada, eu diria, né, João Batista, pelo seu testemunho corajoso, por essa busca incessante da verdade, e mais, eu diria que também que é pela humildade que ele demonstrou. Porque com tantos seguidores ele poderia talvez dizer assim, vamos, né, começar um movimento, vamos assumir esse papel. E ele nunca assumiu, ele sempre se retirou, né, diante da presença daquele que é o maior, né, que é o Cristo. Então ele mesmo se declarou, eu sou a voz, né, a voz de um que clama no deserto. Ele é a voz, mas a palavra é Cristo, como diz o Evangelho de São João. Então a voz é só um instrumento para que a palavra chegue a todas as pessoas. Eu acho que essa é a mensagem principal dessa festa.